Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E estamos aqui, né? Hoje nós vamos iniciar o último capítulo, o capítulo 20, sob comovente surpresa, e assim com uma alegria imensa, né, desse trabalho realizado, desse estudo, de tanto aprendizado que tivemos nessa jornada. Então, sejam todos muito bem-vindos, não é isso, Thelma? Tudo bem, Thelma? É isso mesmo, estamos muito felizes por ter chegado aqui, né, no final de mais um livro, mais um aprendizado que vai nos deixar muita saudade aí, né? Mas antes, Márcia, eu gostaria de fazer aquele resumo sempre que a gente faz, né, de sempre, que foi o capítulo passado, que chama Sanções e Auxílio, onde foi analisado para nós, né, as causas do sofrimento daqueles que partem, daqueles que se deparam, né, no mundo espiritual, e comprova para nós que as causas, né, dessas dores é justamente as enfermidades da alma, né? Então, o Druso mostra para nós vários tipos de dores, né? Ele fala da dor evolução, ele fala da dor expiação e fala também da dor auxílio, que são aquelas as dores, as vicissitudes que nós passamos e que cada uma dessas vem nos auxiliar em um patamar da vida, né? Então foi um capítulo muito bonito e muito esclarecedor nessas questões, né? E sempre que a gente está vivenciando uma dor, uma enfermidade, uma aflição, seja ela qual for, porque a dor não quer dizer só doença, é uma dor, a dor é aquilo que nos incomoda, nos traz alguma dificuldade, né? Então ele mostra para nós que tudo está no nosso processo de elevação espiritual. E espero que vocês tenham gostado desse capítulo, assim como nós, né? E tirado proveito. E é isso. Então, Então vamos hoje a nós, gente, né? hein? Então, vamos nós Vamos começar nós, esse último, que nós vamos dividir em duas partes também. duas partes também, né? Então, vamos lá. E aí o André fala para a gente que, olha que interessante, né? Eles estão durante 3 anos, né, nesse processo de aprendizado, tanto ali na mansão Paz, como o tempo que eles passaram também na casa transitória com a Zenóbia e outros, né? Então ele fala aqui para a gente que durante 3 anos estivemos quase que diariamente na mansão Paz, estudando lições preciosas e aprendendo a servir. Ali, ao pé de Druso, na comunhão fraternal de Silas e junto de outros amigos prestimosos, recolhemos experiências e apontamentos sublimes. Em verdade, o sofrimento naquele pouso castigado de extrema luta era a nota constante em todas as direções. Muitas vezes, a casa tremia nos alicerces sob convulsões magnéticas indescritíveis. Noutras ocasiões, sob o ataque de legiões ferozes, assemelhava-se à fortaleza, em regime de sítio inquietante, que só a misericórdia divina poderia salvar. Todavia, em quaisquer emergências, Druso convocava-nos a todos à oração e nossas preces nunca ficaram sem resposta. Suprimentos e recursos, diretrizes e bálsamos fluíam invariavelmente dos planos superiores, amparando-nos à necessidade ou subtraindo-nos à indecisão. É interessante, né, Thelma, porque fica parecendo para a gente assim, é um cenário constante de quando se a gente visualizasse sofrimento o tempo inteiro, né? Porque na área externa e mesmo dentro da mansão, aqueles que eram atendidos também demonstravam muito sofrimento, iam melhorando, mas então é como diferente quando você está numa colônia ou num outro espaço, Uhum. aonde você tem já uma vida diferente,
Então, eu fico pensando na abnegação desses trabalhadores que estão o tempo inteiro num espaço como esse. E eu não sei se vocês lembram, no Obreiros da Vida Eterna, a Zenóbia, eles tinham, né, eles ficavam um ano dirigindo, depois trocava, não era isso? Vinha outro para que eles pudessem descansar um pouco, aprender novas coisas, se elevar um pouco mais, para poder também ter energias e voltar ao trabalho, né? Tinha um revezamento. E aqui a gente sabe que Druso está no mundo espiritual, eu acho que também dirigindo a Mansão Paz, acho que no nosso tempo, há 50 anos, né? Então, Ele é assim, diretor há 20, e ele está no mundo espiritual há igual a 50, né? 50. Isso, isso, É. isso. Essa descrição dele nos traz muita compaixão, né, desses espíritos, ataque de legiões ferozes. Então a gente viu aí na descrição que eles fizeram, e lembrando também, como você falou aí, o Obreiros da Vida Eterna também tinha a mesma conotação desse cenário, né, castigado aí de muito sofrimento, de espíritos culposos, espíritos deformados, né? Então, Uhum. isso traz um peso ali para aquela psicosfera. A gente viu aí num capítulo onde eles levavam o André para visitar aqueles que ainda estavam ali aqueles cubículos, né? Aquelas prisões pequenas ali, porque não podiam se misturar. Então, eram espíritos que estavam separados, né, antes de serem atendidos. A gente fala isso lá de fora, né? O, o, Uhum. o cenário de fora da mansão. Então, isso tudo trazia uma psicosfera muito pesada, né? E a própria descrição do André que é um lugar onde não havia sol, onde não havia só aquelas nuvens escuras, né? Tudo isso por causa desse sofrimento. É bem difícil. E aí o André continua dizendo que o orientador da casa constituía para nós o mais elevado padrão de intangibilidade moral, não obstante a humildade com que pautava todas as atitudes. Nunca lhe surpreendemos o mínimo gesto em desacordo com o nobre e extenso mandato de que dispunha. Sabia ser firme sem rispidez, justo sem parcialidade, bondoso sem fraqueza. Valorizava não apenas o conselho dos grandes espíritos que nos visitavam o cenáculo, mas também os votos humildes dos míseros sofredores que nos batiam à porta. Mantinha amorosa reverência diante dos supervisores da mansão, a cujos avisos atendia presto, tanto quanto mostrava o melhor carinho no desvelo incessante em favor dos infelizes que nos rogavam concurso e entendimento. Desdobrava-se, não se circunscrevia ao venerável mistério do administrador central, a quem devíamos homenagem constante. Era o conselheiro devotado de todos os assessores, o médico dos internados, o mentor das expedições e o enfermeiro tolerante e simples, sempre que as circunstâncias o exigissem. Quer dizer, Druso era de uma humildade, e para ele, Dedicação, né? dedicação é assim: qualquer função na mansão é importante e ele tá pronto a Pronto exercer sempre. qualquer uma delas, e Uhum. fazia isso a qualquer É, momento, né? sempre pronto, abnegado, né? E a bondade dele, né? A gente vê que é um espírito que já construiu, né, essa bondade, e a gente vai ver hoje, porque mesmo ele, quando encarnado, ele cometeu teve as suas dificuldades, mas a gente vê que ele era um homem bondoso, já era um homem bondoso. Então isso vem dele, né, desse caráter. Contudo, onde lhe notávamos a mais impressionante assiduidade era justamente à cabeceira dos desditosos irmãos, recolhidos nos tenebrosos desfiladeiros em que se situava a instituição. Noite a noite, sempre que desejássemos,
Podíamos acompanhar-lhe os serviços magnéticos, junto de Silas, identificando criaturas infortunadas que, a se desvairarem nas sombras, haviam perdido a noção de si mesmas, dementadas pela viciação ou transtornadas pelo próprio desespero. Era sempre doloroso encarar os companheiros disformes e irreconhecíveis que a flagelação mental ensandecera. Por mais de uma vez, Hilar e eu desfizéramos-nos em pranto à frente daquelas torvas, quer dizer, daquelas sombrias fisionomias que o extremo desequilíbrio imobilizava em terrível prostração ou amotinava em crises de loucura. Eu fico pensando, Thelma, porque não devia ser um cenário fácil de lidar com tudo isso, né? Porque a gente tenta aqui na nossa mente tentar imaginar, mas a gente não tem noção A gente desse quadro. imagina, mas a nossa imaginação ainda é curta, porque ainda é mais grave do que isso, né? A gente não chega lá. Mas a gente vê que essa descrição que ele fala, né? Desse, é, criaturas deformadas, criaturas mal cheirosas, isso tudo era constante ali. Eu fico pensando na, no aprendizado, né? No amadurecimento espiritual de Hilário, de André, diante dessas questões, porque isso amadurece a gente, né? Isso nos traz uma vivência muito profunda, né? Nas nossas emoções. Então, é uma coisa assim fácil, não é uma coisa fácil para a gente encarar, não. Sabe que eu fiquei pensando que hoje em dia, graças a Deus, não temos mais, né? Aquelas imagens daqueles manicômios que a gente via, algumas reportagens, né? Uhum. Então, assim, quando ele fala aqui desses dementados e tudo, né? Aquelas pessoas, Como se né, mais fossem largadas, amontoados ali, né? A gente fica pensando assim, porque o mas sofrimento não é devasta. fácil. Não, não é fácil. E André continua dizendo que Druso, porém, inclinava-se sobre todos os infelizes, com indeclinável ternura. Depois da oração costumeira, articulava operações magnéticas assistenciais e, logo após, com a devida segurança, interrogava os recém-recolhidos, enquanto fixávamos anotações diversas, atinentes à colaboração que nos cabia desenvolver. 2, 3, 4 horas despendia ele pessoalmente cada noite no trabalho socorrista que considerava sagrado, sem que nenhum dos companheiros encontrasse a menor oportunidade de substituí-lo. À exceção dele, todos nos revezávamos na cooperação solicitada ou espontânea, no serviço de amparo e consulta aos irmãos que o mergulho indiscriminado nas sombras havia enlouquecido. Foi assim que, certa noite, para nós inesquecível, pobre mulher cadaverizada foi trazida pelos enfermeiros à sala de nossas atividades habituais para o socorro necessário. Eu fico pensando aqui, Thelma, primeiro que a gente acaba ele ia lá para os lugares, vamos dizer, mais baixos, né, das situações piores, e assim não revezava. André diz que todo mundo ali tinha um revezamento, ele não. Ele ia toda noite, passava de 3, 4, 5 horas ali. A gente sabe que o espírito não se cansa, não tem necessidade, mas precisa aurir forças também, né? Mas como também ele estava sempre naquele ambiente de amparo, de oração, né, envolvido nas forças maiores, ele também ganhava muita força, né, Thelma, para seguir E a adiante. abnegação do trabalho, né? Porque ele tinha um comprometimento com esse trabalho, né? Ele está ali esse tempo todo, e desde o início que a gente começou a conhecer o trabalho do Druso, é um trabalho que a gente pode avaliar como de dedicação, de comprometimento, de seriedade naquilo que ele faz, né? E eu fico emocionada com a bondade que ele expressa diante dessas criaturas tão devastadas, tão doloridas, né, das suas questões. As questões morais se manifestam no perispírito ali desses que estão em situação quase enlouquecida, né?
Então, é uma coisa assim muito que nos traz muito material para pensar nessa Pensar mesmo. abnegação, né. Se a gente teria Pois uns é, minutinhos dessa dedicação e abnegação por algum no trabalho, né? trabalho, sim. O corpo ser viciado, que imundos trapos mal cobriam. Agora, André está falando da Está senhora que foi descrevendo a mulher, né. para eles ali, né? Que foi trazida para eles ali. Aí diz que o corpo ser viciado, que imundos trapos mal cobriam, as mãos cujos dedos terminavam em forma de garras e um semblante completamente alterado por terrível hipertrofia, falavam sem palavras dos longos tormentos de que fora vítima. Então, nós vamos saber quem é essa senhora. Embora preliminarmente atendida pela enfermagem da mansão, a infortunada criatura exalava nauseante bafio, quer dizer, um cheiro desagradável. Druso, no entanto, qual acontecia noutros casos, afagava-lhe a fronte com paternal carinho. Fim da prece com que assinalava o início da tarefa assistencial, começou a aplicação de passes, acordando-lhe as energias. Em seguida, notando que fundos gemidos se lhe exteriorizavam do peito, o abnegado amigo concentrou os seus potenciais de força magnética no cérebro da infeliz, que começou a mover-se subitamente reanimada. Então, uma mulher em extremo sofrimento, né? Olha, você vê aqui com imagem de garras, É, encantada, com um cheiro desagradável. Será que a gente conseguiria estar ali do lado, né, Thelma? pois é. A, Então era a, mais um daqueles espíritos, a gente viu tantos assim, né, que ele atendeu, trazendo essa miséria moral, né, apresentando essa miséria moral. então, ele está aplicando passes magnéticos, principalmente no cérebro, para tirar ela desse estado que ela está, fazer com que ela lembre de Uhum. quem ela é, o que que é, né, o que Começa que a está desse falar, né, jeito, né? Então, agora nós vamos ver quem é essa senhora. Via-se claramente que Druso interferia no córtex encefálico, incentivando ao necessário despertamento. Foi então que a boca hirta, quer dizer, dura, né, ali, arrastada hipnoticamente a movimentação, se abriu, né, descerrou-se de leve e gritou: Druso, Druso, compadece-te de mim. Surpreendidos, vimos o chefe da mansão cambalear, quase desfalecente, qual se fora atingido por invisíveis raios de angústia e morte. Mas a estupefação não o atingira tão somente. Silas, fazendo-se lívido, avançou para ele, enlaçando-lhe o busto, como que se lhe temesse a queda inevitável. Algo de estranho ocorria, cujo sentido de pronto não conseguíamos perceber. Buscando dominar-se, o venerável diretor ergueu os olhos lúcidos para o alto, em pranto mudo, invocando a inspiração divina, na linguagem da prece silenciosa em que a alma se comunica particularmente com Deus, e após momentos rápidos, perguntou infeliz: Irmã, que tens a dizer-nos? Então a gente já percebe aí, né, que é alguém que eles conhecem, né, Thelma? Porque o susto que eles levam, a emoção que ele sente, né, o baque que ele sente aí, e aí a gente vê que ele já tinha dado todo o atendimento que ela precisava, sem saber quem era, né? E conhece, né, Thelma? mesmo, hã? Ela chama Druso, né? Ela chama, né? Ela o Mas, conhece, mas o a gente vai reconhece, ver, a gente vai ver que ela está inconsciente. Ela chama é. porque Ela ela chama por está ele, é isso, isso. querendo encontrar com ele, né? Mas ela ainda está assim como Tá, se total mesmo, estou hipnotizada. viajando aqui. Isso. Então, Ela está o, ali ela bem inconsciente e a memória dela está com esse nome ali na cabeça, fixado, né? Isso, está fixado, fixado né? ali, exatamente. É. E a intenção dele era, quando ele dá os passos, é justamente despertar, mas ela está assim hipnotizada. Ela fala por uma questão que ela está com esse nome
na mente dela, né? E, Exatamente. Mas e será que o Silas também, né, vai sentir essa emoção quando ele presenciar, né, essa cena ali, né, que é uma cena muito comovente, né? E esse choque que Druso sente é como se ele relembrasse algo, né? Mais ou menos assim. mexeu muito com ele. E com Silas também, né? Pois E é. aí diz que a interpelada abriu os olhos, que se reviraram nas órbitas, sem qualquer expressão de lucidez, e, parecendo temer a presença de inimigos ocultos, clamou triste: Tragam meu esposo, Druso me perdoará. Estou cansada, vencida. Por amor de Deus, libertem-me, libertem-me. Quero ar, ar puro. Não terei pago suficientemente o meu crime. Não creio que Deus nos criasse para o inferno sem fim. Se errei conscientemente, adquirindo grande culpa, não desconheço que as minhas penas reparadoras. Peraí, vamos de novo. Não creio que Deus nos criasse para o inferno sem fim. Se errei conscientemente, adquirindo grande culpa, não desconheço que as minhas penas reparadoras têm sido igualmente enormes. Conduzam-me à presença do meu esposo, para que me ajoelhe. Druso retirar-me-á do local dos réprobos. Compreenderá que não sou assim tão cruel como querem que eu seja. Meu marido era sumamente bondoso, tratava-me como um pai. Há quantos anos padeço, ó Senhor? Tu que curaste os leprosos e os endemoniados, estende-me os braços de amor. Retira-me do inferno a que fui arrastada. Ajuda-me, ó Cristo. Deixa que eu recolha do esposo que humilhei o perdão de que necessito, para que a minha consciência possa orar com fervor. O remorso é fogo que me consome. Piedade, piedade, piedade. Nossa, Thelma, é Você vê muito aí o que a emocionante. consciência, né, faz, nos traz à tona, né, as questões que estão lá no nosso, digamos assim, lá no fundo das nossas memórias, né? Então, agora ela está revivendo toda essa dor, talvez cheia de culpa, né? Cheia de remorso, cheia de dores, e está registrado ali o que ela quer falar. Ela vem como se fosse um looping, né? Aquilo falando, falando, só isso. Ela só deseja isso, encontrar com ele, pedir perdão. Pedir E ela perdão. é, não creio que Deus nos criasse para esse fim, né? E ela está consciente que ela errou, né? Mas ela quer justificar essa culpa, ela quer o perdão dele. Então é o que a consciência faz com a gente, né? Que os espíritos dizem que é o aguilhão, né? E Exatamente. nos mostra os erros, né? Então é muito muito triste, mas é preciso. E tudo vem à tona, né? Ela diz: o remorso é fogo que me consome. Você imagina o Um sofrimento dia, da criatura. um dia, quando a gente realmente, a gente viu isso com a casa transitória, lembra Hum, naqueles abismos que Zenóbia falava, aqueles que realmente têm dentro de si a vontade, né, o coração e a mente já querendo mudar, esses serão atendidos. Porque sim. aqui ela está nesse sofrimento, deve ter sido, né, colhida por essas as trevas, mas a partir, eu acho que do momento. Subjugada mesmo, né? Exatamente, mas muito mais pela sua culpa, pelo seu remorso também, né? Mas aí eu acho que a partir do momento que ela realmente ajuda-me, Cristo, né? Deixa que eu consiga encontrar o perdão do meu esposo, e ela pede piedade. Então, de repente, a gente vê que ela conseguiu sair desse estado para lhe permitir ser ajudada, né? É. Ante o intervalo que se fizera espontâneo, vimos que o grande condutor jazia entregue a lágrimas copiosas. Pela primeira vez aos nossos olhos, Silas interferiu no socorro magnético. Embora o espanto que se lhe estampava na face, com a tácita aprovação do chefe que lhe cedia o lugar em silêncio,
interrogou, preocupado e indeciso. Como te chamas? Aí ela fala, Aida. Foi a resposta que nos despertou mais acurada atenção. O assistente, contudo, no evidente propósito de obter mais informes, tão seguros quanto possíveis, continuou indagando em voz trema. Aida, se és a esposa de Druso, como nos fazes crer, não te recordas de mais alguém? De mais alguém que te partilhasse o mundo na vida no lar? Oh, sim, falou a interpelada, né, com carinho. Lembro, meu esposo trazia um filho das primeiras núpcias, um jovem médico de nome Silas. Então, olha que coisa, né? Aqui a gente descobre que numa outra encarnação, Druso foi pai de Silas, né? E a gente vai lembrar aqui para a gente recordar, né, Thelma? Lá no capítulo 9, né, a gente tem a história de Silas, né? Ele mesmo conta a história, né, para aqueles dois Dois companheiros, né, irmãos, os dois irmãos que estavam também num estado deplorável. Ele conta a história dele para servir de exemplo como ele modificou, né, o pensamento dele, mostrando para eles que ele também errou, que ele também teve os seus dias de trevosos, né, digamos assim, de sofrimento, mas agora ele não revelou, né, quem era o pai, ele não revelou quem era a. não, Ele falou o nome da mãe lá naquele capítulo, né? Mas ele não isso. fala o nome do pai. Então agora a gente está vendo aí que E há lá no essa. capítulo ele fala da Ida, né? Ele Fala lá, da Lida, ele o fala nome no dela, nome, no que era a nome dela. madrasta, né? Sim, E assim, bem mas rapidamente, né? é, Desde pequeno, o pai Druso, casado, eu não lembro o nome da esposa, e ele já era desde adolescente, tudo, gente muito apegado às questões financeiras, né? Às questões do dinheiro, das coisas materiais. E como eles eram de uma família que tinha uma boa condição, ele só queria saber da herança que ia ter, né? Até que a mãe consegue fazer com que ele estude medicina e ele faz só mesmo para agradar a mãe, né? Eu acho que já na formatura ela acaba desencarnando, ele ainda pega esse diploma, mas nunca exerceu, né? E uhum, aí o pai se apaixona por Aida, que era uma pessoa, acho que mais ou menos quase que da idade dele, uma coisa assim, bem parecida com a idade dele, bem mais jovem. O pai, ele diz que na época já tinha uns 60 anos, por aí, uns 60 e poucos anos. E ele já começou a ficar, né? Lembra, Thelma, pensando, vou ter que dividir, se acontece alguma coisa com meu pai, eu tenho que dividir a herança, né? E ele trama faz toda uma armação com ela para que ela acabe se entregando a um primo dela, alguma coisa assim. E o pai não aguenta a situação e acaba, né, que é o Druso, envenenando ela. Ela morre envenenada. E assim ele vai ficar triste, nada daquelas questões materiais que ele ganhou fez ele ficar feliz, nada fazia ele voltar a ser feliz. Até que ele desencarna aparentemente por um suicídio, mas não foi, né? Ele toma achando que estava tomando algum bicarbonato, alguma coisa, mas tomou um arsênico ali e ele morre, né? Então, Druso volta ao plano espiritual também, Silas volta ao plano espiritual também bem comprometido, né? é. E é uma história dolorosa, né? Porque ele rever tudo isso ali naquele momento, ele não está lembrando, né? Mas quando ela fala que meu esposo trazia um filho, né? Que era médico, um jovem que era médico, o nome de Silas, aí que ele vai entender, porque ele ainda Ele queria, eu acho não que ele tinha queria ligado confirmar, os é, pontos. acho que ele queria confirmar que era ela mesmo É, também, né? é, E tem um detalhe, como a gente falou aqui no início, né? Thelma falou que Druso já está há 50 anos no plano espiritual, há 20 dirigindo ali a casa. O Silas está não muito, está um pouco menos, porque partilharam no mesmo período a encarnação.
E lembro que nesse capítulo, que eles perguntam, não lembro se André Luiz pergunta para ele se ele já está prestes a voltar, né? E ele fala que ele só vai poder voltar a partir do momento que eles achem como ajudar a Ida. Então, né, o desafio para eles poderem reencarnar e resgatar tudo isso que fizeram, É. mas isso só vai acontecer para poder também ajudar a Ida. E eles até então É, não e você tinham vê, achado a Ida. A Ida está perdida no mundo das trevas aí. estava, né? Estava Estava. perdida. É. Ela, ele vai ajudar ela para poder se libertar e novamente retornar, certamente em família novamente, né? Porque isso é uma coisa assim muito interessante, porque com aqueles que a gente não resgatou os nossos débitos, nós voltamos nos mesmos, às vezes em papéis diferentes, né? Mas na mesma família, isso é certo, né? E eles então Exatamente. vão estar aí. Daí a emoção dele sentir, porque ele sabia que isso ia acontecer em algum momento. Mas é E como a estão há gente, 50 anos não esperando é? por este momento, Thelma, de encontrar a Ida. Talvez não 50, porque ele sofreu muito no mundo espiritual. Quando ele chega ao mundo espiritual, ele também passa um grande período em sofrimento, onde ele é recolhido, ele começa a trabalhar na mansão, começa a crescer espiritualmente ali no entendimento da sua realidade, né? Mas ele sabia que isso ia acontecer em algum momento. É como nós que esperamos, sabemos, né, que algo vai acontecer, a gente não sabe como vai ser a a nossa reação diante daquilo, né? E ver que ele ficou baqueado, né, naquela emoção ali. Independente de quantidade de anos, é um trabalho o Uhum. tempo todo naquelas regiões para ajudar tantos e também com o objetivo de resgatar a De Ida. se ajudar, né? De se ajudar. De poder resgatar a Ida, para que eles possam também ter a consciência tranquila, poder trabalhar né, nessa renovação desse ser aí, né, que tanto Isso. eles prejudicaram. Né? E dando-nos a conhecer a extrema fixação mental a que se ajustava, exclamou sussurrante: Onde está Silas, que também não me ouve? A princípio, contrariava-se com a minha presença. Entretanto, com o tempo, tornou-se-me um filho do coração, condescendente. Amigo Silas, sim, sim, que me faz recordar o passado. Agigantava-se-nos a constrangedora surpresa. Ambos os socorristas caíram de joelhos em pranto insofreável. Num átimo, entendemos tudo, rememorando a noite inovidável em que Silas algo nos falara de sua própria, da sua história comovente. A pobre dementada era a Ida, a madrasta sofredora. Somente agora percebíamos que o instrutor e o assistente haviam sido, entre os homens, pai e filho. Daí a discreta intimidade com que se associavam automaticamente em todos os serviços. De certo, pensei, haviam abraçado a aflitiva missão naquele perseguido instituto de caridade, não apenas atendendo aos desencarnados infelizes, mas também com elevados objetivos do coração, que era justamente resgatar a Ida. Né? É. E interessante, porque ela diz, né? Onde está Silas, que também não me ouve? Quer dizer, ela não estava percebendo a presença dele ali, né? Porque ele também estava emocionado, mas ela não via ele, devido à vibração que ela estava, a Exatamente, ela não vibração enxergava. mental, né? O estado mental que ela estava. Então, ela diz assim: a princípio contrariava-me com a minha presença. Entretanto, com o tempo, tornou-se um filho do coração. Quer dizer, ele lá naquele capítulo 9 descreve lá, né, que ele tem a amizade dela, né? Ele busca a amizade dela. Ela passa a confiar nele, né? Foi aquele período, né?
que ele diz sim, ela diz, Silas, sim, sim, que me fez recordar o passado. Quem me fez recordar o passado, né? Então é muito comovente, né? Essa constatação aí e a falta ainda de percepção dela em perceber que ele estava ali pertinho, né? E outra coisa é a questão da sintonia dele com o Druso, né? Esse tempo todo. A gente vê que eles estão sempre juntos nos trabalhos, um confiante no outro, um, né, sempre apoiando o outro. Por quê? Porque já viveram essa experiência de pai e de filho, né? Devem ter sido bom filho, bom pai. O que atrapalhava era essa ganância dele, né, Ganância dele, né? em reter o dinheiro para ele, né? Só isso. É. Mas E, ele tinha amizade. e você falou bem ali sobre ela, né? Sobre quem me fez recordar o passado, né? Silas estava ali magneticamente fazendo com que ela recordasse. E ela Uhum. estava tão dementada, e também a gente sabe que no plano espiritual a gente pode moldar o nosso corpo, nossa face, do jeito que é, né? E não, mas ela estava ali tão fora do ar que ela não reconhece Druso, não reconhece Não. Silas, e basicamente mal consegue ver quem que está ali junto dela, né? Uhum. Então, de tão perturbada que ela estava. Isso. Entretanto, não consegui divagar muito tempo, né, Andréa falando, de vez que Druso, num gesto enternecedor, recolheu a infortunada criatura nos braços generosos e, genefluxo, após aconchegá-la de encontro ao peito, exclamou para o alto, com voz sumida em lágrimas: Obrigada, Senhor. Os penitentes como eu encontram igualmente o seu dia de graças. Agora que me devolves ao coração criminoso a companheira que envenenei no mundo, dá-me forças para que eu possa erguê-la do abismo de sofrimento a que se precipitou por minha culpa. Notava-se-lhe o esforço para continuar clamando pela compaixão celeste. No entanto, os soluços embargaram-lhe de todo a voz, enquanto vasto jorro de safirina luz fluía do teto, como se a infinita bondade respondesse de imediato à comovente súplica. Silas, extremamente abatido, ajudou-o a levantar-se e ambos se afastaram, carregando consigo aquele trapo de mulher com a solene emoção de quem havia conquistado o precioso troféu. Coisa mais linda, né, Thelma? É a Essa... oportunidade de redenção, né? A oportunidade de rever, de perdão, né? De manifestar aí os sentimentos mais puros diante daquilo, dos erros que eles praticaram, né? Porque os dois agiram errado, mas quando você narrava aí a questão do pai, né? Ele mata a mulher, né? Com a questão dos próprios medicamentos, quer dizer que não foi uma coisa assim sutil, né? Ele Sutil. Então, envenena ela, né? Ela acaba passando mal. envenena, mas ela talvez ela é uma coisa muito sutil, tanto que ficou entendido como um suicídio, né? É, Mas na verdade exatamente. foi um homicídio, Foi um homicídio mesmo. E, e tudo, eu fico pensando, tudo a tempo de Deus. A tempo Isso. de eles dois estarem prontos para esse encontro, Prontos para essa dor, né? né? Para isso, passou por tudo que passaram no plano espiritual, se fortalecendo, crescendo, para estarem É, prontos para formar de novo uma família no plano da carne. Ela também, o tempo que ela, né, por ela precisou passar nesse processo até despertar para se permitir ser atendida. Então, para a gente, 50, 60, sei lá quantos, né, primeiro que no plano espiritual o tempo é totalmente é diferente, né? diferente. Para a gente isso é um tempo imenso, mas no plano espiritual, de repente, isso não é, né? Isso não é um tempo, mas tudo só acontece no tempo de Deus, né? É. Não é no E aí a nosso tempo. gente vê, né, correlacionando com o capítulo passado, que é uma dor auxílio, né?
é uma dor que veio auxiliar no processo de todos eles, porque ela também vai ter o seu entendimento, né? Ela já está tendo esse entendimento inconsciente, mas certamente isso não vai ser contado para nós, mas na Uhum. programação da sua reencarnação, ela vai mostrar toda essa gratidão, todo esse entendimento em torno dessas questões que são necessárias, né? Rever, Porque recomeçar. agora ela vai ser tratada na mansão, né? Vai ser É, cuidada, aos poucos vai se recuperar, para que isso. ela possa depois ter condições de reencarnar. E aí nós vamos parar aqui, depois a gente continua um pouquinho essa história, mas na semana que vem é que a gente vai continuar vendo o desfecho dessa história de Druso e de Silas, o que vai acontecer e com a Ida, não é? Isso E mesmo. com a mãe deles também, né? Que vai estar envolvida, a mãe do Silas, aliás. A mãe do Silas. Que tanto aconselhou ele para estudar medicina, né? E vocês lembram que ele falou em algum momento, lá no capítulo, acho que capítulo 9 também, falando Nove. com aqueles dois meninos lá, que ele deseja reencarnar e realmente agora ser um médico dedicado, né? Onde ele vai se dedicar a atender as pessoas. E ele já está fazendo esse estágio no mundo espiritual, né? Porque Exatamente, está se cada preparando, né? atendimento ele revela essa alma, né, que ele tem de tratar, de cuidar das pessoas. Muito Porque bonito, né? na encarnação passada ele nem quis saber, pegou só o diploma, mas nunca exerceu. Então, essa Uhum. prática para que ele, né, comece a trabalhar, já começou no plano espiritual. Então, Sim, a gente sim, se prepara, aliás, a gente se prepara para as encarnações no plano espiritual e aqui também, quando a gente às é vezes verdade. aprende outras habilidades, outras coisas, talvez a gente vá usar numa próxima encarnação, né? Então, Isso mesmo. aprender nunca é demais, né? E trabalhar, né? É isso. Então a gente fica por aqui, né? Vocês acho que não vão perder, né, o próximo programa, porque nós vamos acabar essa história e temos uma surpresa lá no final da nossa conversa da semana que vem. A gente tem uma surpresa, né, Márcia? É isso. Então, até lá, amigos. E com Que Deus, Jesus nos abençoe, né? E que a gente possa se encontrar na semana que vem. Ai, não esqueçam de deixar aí o gostei, o like, para que a gente possa divulgar esses estudos para mais lugares. Até lá. até lá, se Deus quiser. Fique com Deus. Até lá, Márcia. Até lá.